Graça e paz, eu sou o pastor Fabiano Carvalho, sou autor do Manual Igreja Legal e também fundador da Assembleia de Deus, o Ministério Vem Adorar. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que eu tenho recebido muito: como abrir uma igreja do zero, como começar uma igreja do zero. E eu acho que o primeiro passo para se abrir uma igreja do zero, o primeiro passo ele começa com o nosso chamado. Nós temos que ter um chamado pastoral vindo diretamente de Deus, porque quando nós temos o chamado pastoral vindo de Deus, as coisas ficam bem mais fáceis, porque quando tudo parecer contrário e tudo parecer difícil, nós vamos nos apegar nesse chamado de Deus para a nossa vida e não vamos olhar para trás, não vamos decepcionar aquele que nos alistou para esta guerra. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja foi através de um processo difícil e em 2005 eu passei por um processo de libertação e em setembro de 2005 eu também desci as águas e a partir dali eu comecei a conhecer a Cristo mais de perto, através dos ministros, através dos pastores e através daqueles que ensinavam o corpo de Cristo. Eu consegui absorver muitas informações que foram informações de valor para mim. Mas chegou um momento em que Deus ele começou a falar comigo acerca do meu chamado e a respeito do meu chamado. E o ministério da qual eu fazia parte era um ministério muito grande. Então era um ministério que era difícil no sentido ministerial mesmo, de você chegar até ser um pastor e exercer o seu chamado. Talvez isso nunca viria a acontecer. Então eu fiquei de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 eu conheci a minha esposa dentro desse ministério mesmo. Então nós começamos a namorar, pedimos a permissão do pastor, é claro, mas começamos a namorar com a bênção do pastor. E ali em 2010 mesmo, quando eu estava namorando, eu noivei em 2010. E aí Deus ele deu a direção para que nós saíssemos do ministério. Então eu falei com o meu pastor, eu pedi a bênção do meu pastor, homem de Deus mesmo, que Deus colocou para nos ensinar bastante. Ele deu a bênção. Assim, ele era o meu pastor, mas ele não era o pastor presidente, porque ele dirigia uma subcongregação. Então acima dele tinha outros. Vocês sabem como que funciona esse tipo de hierarquia. Mas naquele momento, quando nós saímos com a direção de Deus daquele ministério abençoado, e sempre eu voltava lá para ministrar, sempre voltava lá para estar em comunhão com os irmãos, porque fiz muitos amigos naquele ministério. E fomos ajudar uma outra igreja, um outro ministério, que era um ministério pequeno, que estava começando e tinha apenas uma congregação, e o pastor estava lá com muita dificuldade e poucas pessoas indo ao culto, e Deus ele tocou no nosso coração para a gente ir lá ajudar. E quando nós chegamos lá, eu fiquei lá 9 meses, quando nós chegamos lá tinha poucas pessoas, e tudo que eu havia aprendido no ministério por onde eu passei, eu comecei a aplicar com a permissão do pastor naquela congregação dele. E dali a 4, 5 meses não tinha mais lugar para as pessoas assentarem dentro daquela congregação. Claro que não era uma congregação imensa, era um ministério que estava começando e cabia, acho que no máximo 50 pessoas dentro daquele templo. E aí ali nós percebemos o seguinte: depois que o povo estabilizou e estava crescendo e tinha bastante gente já congregando, nós começamos a perceber algumas condutas por parte da liderança que não nos agradavam. E quando nós fomos conversar a esse respeito, porque para mim o obreiro ele tem muito valor, se ele tem um valor para trabalhar na obra, então eu também creio que a opinião dele também tem que ter algum peso. A opinião dele tem que, no mínimo, ser considerada. E quando nós fomos conversar com ele, alguns obreiros se reunimos e fomos conversar com ele a respeito de algumas condutas e de algumas coisas que não era padrão bíblico.
vamos dizer, porque o nosso padrão é a Bíblia Sagrada. E a resposta dele para a gente foi uma resposta que nos decepcionou e até nos entristeceu muito. E ele disse da seguinte forma: olha, eu estando certo, eu estando errado, vocês têm que obedecer, porque quem manda aqui sou eu. E aquilo bateu de frente com o meu ensino, com o que eu havia aprendido. Claro que nós temos que respeitar a liderança e todos aqueles que são colocados acima de nós, mas se o nosso pastor, ou quem quer que seja a nossa liderança, ele está indo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, então já não é mais Deus que está comandando aquela congregação, e sim o homem. Então a partir daquele momento eu comecei a entrar em um conflito, porque eu comecei a dizer: poxa vida, eu estou fazendo um serviço, estou fazendo um trabalho, estou trazendo almas para a igreja e elas estão ficando firmes, estão gostando, porém eu estou colocando essas almas na mão de uma pessoa que não tem a mente ainda regenerada, não tem a mente ainda totalmente voltada para a palavra. Então a partir daquele momento eu falei: até onde isso é vantajoso, eu trazer pessoas para serem cuidadas por pessoas que ainda não são transformadas ou que ainda não são amadurecidas. E chegou um inteirinho que aquele conflito ele estava me matando aos poucos, e dentro desse ministério ainda eu me uni à minha esposa. Isso foi em 2011 ainda. Eu casei em 2011, casei com a minha esposa, permaneci 9 meses nesse ministério. E aí já não chega um momento que a gente já não tem mais alegria para ir para a igreja, porque a gente vê muita coisa errada, a gente começa a perceber que aquelas pessoas que nós pensávamos que era uma coisa e não era. E aí a nossa fé ela começa a diminuir e meio que naufragar, e a gente começa a murmurar, começa a falar com um, com o outro, e na final a gente não resolve nada, só faz mais mal para a gente do que para aquela pessoa que está causando todo o problema. Então, eu conversei com a minha esposa, nós entramos em oração e Deus ele falou ao nosso coração, e nós decidimos nos desligar daquele ministério. Só que quando nós nos decidimos, como a gente decidiu desligar e a gente foi conversar, o pastor ele chegou para a gente e falou assim: quem vocês vão levar? Eu falei para ele assim: olha, eu só vou levar a minha esposa, as demais pessoas eu não vou levar. Quem sou eu para estar levando alguém? E aí eu peguei e saí daquele ministério. Só que como muitas daquelas pessoas que estavam naquele ministério, naquela igreja, tinham sido eu tinha influenciado elas ou pregado para elas, e elas foram tocadas por Deus, pelo Espírito Santo, receberam Cristo, outras voltaram para Jesus e começaram a caminhar junto conosco naquele ministério. E aí quando ele perguntou: quem você vai levar? Eu disse: eu vou levar a minha esposa. E a gente saiu daquele ministério e aí nós ficamos sem congregar, e eu pedindo direção a Deus, para que Deus abrisse a nossa mente ou nos mostrasse o lugar onde nós devíamos congregar. Só que aconteceu uma bola de neve, porque quando nós saímos, algumas pessoas que eram muito chegadas de nós, apesar de 9 meses passar por ali, a gente pega amor, pega carinho, pega admiração, um bando de coisa, né? Um monte de coisa, um monte de sentimento, um monte de emoção, ela começa a fervilhar dentro de nós. Então essas pessoas foram falar diretamente com o líder, mas o líder falou assim, o líder basicamente excluiu eles. É aquele tipo de líder que diz assim: vai embora mesmo, porque você indo embora, Deus ele manda 10, Deus ele manda 100, Deus ele manda 1000. Acho que esse tipo de pessoa não se importa com as almas ou não trabalha para ganhar as almas, sabe? Porque quando nós nos esforçamos, nós vamos atrás, nós vemos as pessoas saírem da droga, do crack, da bebida, sair da cachaça, e a gente tem um amor tão grande pelas pessoas que ainda que aquela pessoa caia, a gente vai lá e tenta colocá-la de pé, tenta fortalecer, tenta trazer, porque ela já faz parte das nossas orações, já faz parte da nossa guerra. A gente quer ganhar ela para Cristo, não somente ela, como toda a família. Então quando a pessoa diz assim, vai embora mesmo, eu não vejo o amor de Cristo ainda totalmente amadurecido, e até o inteirinho de que você está excluído do meu ministério, esse negócio de você está excluído do meu ministério. Irmãos, podem excluir a gente do que for, só não podem excluir a gente do céu, se a gente estiver de acordo com a palavra de Deus, se nós estivermos andando no nosso chamado, se nós estivermos honrando a Deus, amando acima de todas as coisas o nosso próximo como a nós mesmos, e realmente plantados em um lugar onde Deus quer que nós estejamos, onde nós estejamos alegres,
felizes aonde homens de Deus, oh glória a Deus, homens de Deus estejam à frente do trabalho, e a glória não é para ele não manda, quem manda é Deus, ele respeita os seus obreiros, o corpo de obreiro, e tudo que ele faz, ele faz em assembleia. Isso é maravilhoso. O ruim é que tem muita gente fazendo a obra de Deus de qualquer forma, e isso atrapalha os que querem trabalhar corretamente, porque traz muito escândalo. Se você faz de qualquer maneira, isso traz muito escândalo, mas quando você faz corretamente, a tendência é você crescer aos poucos, de uma forma sustentável e também de uma forma progressiva. Então, eu creio que isso é o que Deus ele quer na obra de Deus. Ele nem quer quantidade, Deus ele quer mais qualidade, porque quando você vê uma igreja que tem 100 membros, e numa reunião de oração aparece 2, 3, alguma coisa está errada, porque ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então na igreja tem que ter mais, tem que ter mais oração do que qualquer outra coisa. Tem que ter mais oração do que louvor, tem que ter mais oração do que pregação, tem que ter mais oração do que campanha, tem que ter mais oração do que ensaio. Então, se a casa não for chamada uma casa de oração, talvez não esteja no padrão bíblico, porque eu não sou uma pessoa que eu sou muito apegada à religião e nem a denominações, e eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou Brasil para Cristo. Eu sou cristão, eu recebi Jesus na minha vida, e o meu manual de vida, o meu manual que vai me levar para o céu é a Bíblia Sagrada. Então eu não sou muito chegado a usos, costumes. Doutrina para mim é ensino. A palavra doutrina, a doutrina de Cristo, os ensinos de Cristo. Então eu gosto muito disso, gosto muito de ler, examinar as Escrituras e não ir além daquilo que está escrito, e nem colocar os meus conceitos, nem os meus preconceitos como se Deus tivesse falado. Não, eu gosto de ensinar a palavra da forma correta, do jeito que ela é, e isso nos dá liberdade, porque quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta, e se o Filho verdadeiramente nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Então, essas pessoas, um casal que ele chegou e esse casal foi tentar interceder no meio, por nós, por ele, para tentar ver se a gente entrava no acordo, e ele excluiu esse casal. Aí esse casal era um novo convertido, e eu me senti muito responsável por esse casal, porque eu pensei: poxa vida, se eles forem para o mundo, eu não vou me perdoar. Então o que eu comecei a fazer? Já como eu já tinha aí 10 anos, 10 anos de estrada, né? Claro que tempo não quer dizer nada, mas quer dizer experiência. Então eu já tinha 10 anos aí andando firme com o Senhor, nunca desviei nem para a direita nem para a esquerda, pelo contrário, abandonei tudo e comecei a seguir no caminho do Senhor. E ali naquele momento eu me senti responsável por aquele casal, e eu falei: vamos começar a fazer um culto no seu lar, vamos começar a fazer um culto na sua casa, até Deus dar a direção para onde a gente vai, mas mais o meu interesse maior era que eles não esfriassem, não se abatessem com aquilo. Então eu queria acompanhar de perto. Então todas as quinta-feiras eu passei e dei uma olhada e naquelas igrejas que ali estavam perto, e tinha culto de terça, quinta, terça, quinta. E aí eu me lembro que eu falei assim: vamos fazer um culto na sexta-feira. Porque eu pensei assim: a gente faz o culto, não fica sozinho, porque os irmãos que vocês conhecem aqui, onde vocês moram, mas também vem cooperar aqui, porque as pessoas gostam muito de cooperar em campanhas no lar, cultos no lar, que quer que seja que a gente faça no lar. Isso é maravilhoso. Não é à toa que a maioria das igrejas do Novo Testamento, elas eram implantadas dentro de casas, né? As casas eram as igrejas, cediam espaços e ali virava uma igreja. Então nós começamos a cultuar ali na casa deles. Só que começou a acontecer uma coisa espantosa. Começaram a vir muitas pessoas, os parentes deles começaram a vir, os vizinhos começaram a vir, e chegou um momento que onde a gente estava ali fazendo cultos de sexta-feira não comportava as pessoas. E aí nós começamos a cogitar ir para um lugar. Só que a gente não queria alugar um salão e cair para dentro do salão e começar algo se a gente não tivesse documentação. Então nós começamos essa saga, nós começamos a recolher dízimos, contribuições, ofertas, com o intuito de comprar as coisas para abrir uma congregação, fazer um caixa para o aluguel. E do ano que nós começamos
Nós ficamos cerca de 4, 5 meses. Nós começamos em setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro a gente passou para o salão. Só que a documentação só saiu em março. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu comecei a procurar informações, eu acho que a gente deve respeitar a lei de Deus e a lei dos homens, quando a lei dos homens não infringe a lei de Deus. Então eu comecei a procurar informações de como abrir uma igreja legalmente, de o que precisava, porque era totalmente leigo a esse respeito. E quando eu comecei a procurar informações e perguntava para pastores, e fui em conselhos de pastores e procurei na internet, e quanto mais informação me vinha, quanto mais informação eu acessava, quanto mais informação eu tinha, mais confuso parecia, porque tinha muita informação divergente, muita informação ultrapassada, e cara, tava uma overdose de informação, muita informação, e não sabia, tava igual a barata tonta. Então eu pegava uma informação aqui, outra informação ali, e aí montava a documentação, e quando dava entrada junto aos órgãos competentes, né? E aí era rejeitada, aí voltava e aí falava, olha, tá com essa divergência, essa divergência, essa divergência. Eu refazia tudo e ali, por quê? Porque eu estava desempregado. Eu ainda fui procurar ainda um pessoal que trabalha com isso, né? Contabilidade, um escritório de contabilidade. Mas na época me cobraram cerca de R$1.600, R$1.500, R$1.600 para fazer esse trabalho. E eu fui procurando e o mais barato que eu achei foi esse valor de R$1.500 e poucos reais, R$1.550, alguma coisa assim. E na época sem o poder aquisitivo, né, sem estar trabalhando, e a gente estava fazendo um caixa para poder, de alguma forma, comprar som, comprar cadeira, pagar aluguel. Então, e você sabe como que acontece. Quando a gente começa, irmãos, é com muita dificuldade. A obra do Senhor ela é como uma semente plantada, e ela só vai crescer se a gente for terra boa, se a gente for terra estéril e não estiver atento para o que Deus está impartindo no nosso espírito, muitas coisas a gente perde. Mas nesse momento eu estava focado e eu queria, porque Deus ele estava alegrando meu coração com aquelas novas almas que estavam vindo, e ali naquele trabalho, só um dia na semana, sexta-feira, das 19h30 até as 21 horas, ali a gente estava ganhando muitas almas, muitas pessoas voltando para Cristo, e estava em uma ascensão, estava crescendo. E aí chegou um momento que quando nós falamos de abrir, de documentação, uma pessoa disse, olha, eu ajudo, eu dou uma caixa de som, eu dou um microfone, eu dou uma cadeira. E começou aquela coisa, a gente começou a perceber que ali havia algo de Deus para aquilo começar a crescer e começar a se expandir. E eu comecei a correr atrás. Eu era que tinha mais conhecimento de internet, acerca da internet, dessas coisas, eu tinha também mais acesso, então eu comecei a correr atrás dessas coisas, e aí achei um montão de informação, e um dizia uma coisa, entre alguns fóruns, um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa, e mandei alguns e-mails, e outros me passavam uns orçamentos absurdos, e ali eu fui com muita peleja, montava a documentação e dava entrada junto aos órgãos competentes, e aí era reprovado, e aí voltava, enfim, nessa ladainha de setembro, nós entramos no salão em janeiro, e a documentação só saiu em março. Mas depois que a minha documentação saiu, alguns amigos meus, porque nesse meio a gente faz muitos amigos em muitos ministérios, começaram a me procurar e queria saber dos procedimentos, de como eu fiz, e eu tinha muita coisa guardada no meu computador. Então tudo aquilo que era divergência, eu fui e descartei, joguei fora, e ficou bem enxuto. E eu peguei aquilo que ficou bem enxuto, no caso estatuto, ata de fundação, Assembleia Geral, algumas informações que são as informações primordiais para poder ser aprovada a documentação. No caso também alguns requerimentos, RI, não como buscar um nome, saber se o nome que você vai colocar para a igreja ele já não está registrado, então tem que fazer uma busca por nomes para então poder dar andamento a estatuto, a ata, a requerimentos, a ofícios, a lista de presença. Então eu peguei tudo aquilo dali e eu coloquei numa ordem correta, e eu ajudei um pastor, até dei uma consultoria gratuita, mas foi uma consultoria. Ali eu coloquei tudo em ordem para ele, peguei o nome das pessoas que iam fazer parte da diretoria, a saber, a diretoria tem 6 cargos, né? Presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário,
mas ele não tinha 6 pessoas para poder fazer. Então eu disse, não tem problema, você pode fazer igual eu fiz, pode ser um cargo acumulativo. Você precisa de 3 pessoas que cada um ocupe 2 cargos, não pode ocupar mais de 2 cargos. E ali a gente foi montando, e eu expliquei para ele, e eu dei o caminho das pedras para ele. E aí quando ele deu a entrada na documentação dele, não ocorreu problema algum. Nós levamos um dia inteiro para botar a documentação em dia, outro dia para pegar as assinaturas necessárias. No mesmo dia a gente pegou as assinaturas necessárias, no outro dia ele só foi levar junto aos órgãos competentes e chegou lá, ele gastou, irmão, um valor ilusório para poder registrar aqueles documentos e não houve problema algum, fluiu. Dali a 25 dias ele já estava com a documentação da igreja na mão. E aí ele fazendo isso, e aí ele trouxe outra pessoa, outro pastor que também estava iniciando o ministério, estava com uma congregação pequena e também queria se regularizar, porque também queria abrir conta no banco em nome do ministério para poder depositar lá os valores dos dízimos, das ofertas, e também abrir uma carteira de crédito para poder expandir a obra, né? Com crédito a gente consegue expandir a obra, comprar as coisas e pagar em prestação. E aí ele veio também eu o ajudei, e aí eu comecei a perceber que eu tive que fazer o mesmo trabalho, tudo de novo, e foi aí que nasceu o Manual Igreja Legal. Então eu pensei, se eu passei por essa dificuldade, se o pastor, meu amigo, passou e trouxe outro que está passando, deve ter outras pessoas passando pelo mesmo tipo de problema. Então eu peguei toda aquela documentação, eu reuni um passo a passo, e desde 2015 está disponível na internet para quem quiser adquirir. Só que aconteceu um fenômeno muito bom e importante. As pessoas que foram adquirindo o Manual Igreja Legal, sempre eles entravam em contato comigo através do meu e-mail, que sempre eu deixava o meu e-mail para tirar alguma dúvida, para dar algum suporte. E aí eles começaram a entrar em contato comigo, dizendo, olha, eu estou com essa dificuldade. Então eu comecei a resolver e ajudar a resolver aquelas dificuldades. E cada dificuldade daquela que eu resolvia, eu pegava aquela dificuldade e eu agregava no Manual Igreja Legal. Então de 2015 até agora já foram mais de 300 pessoas que adquiriram o Manual Igreja Legal, e sempre quando tem alguma dúvida, algum tipo de coisa, a gente ajuda a resolver. E a gente coloca, depois agrega essa dúvida no Manual Igreja Legal, e assim ele vai ficando cada vez mais enxuto. E eu estou muito feliz, porque através de uma dificuldade minha, eu estou conseguindo ajudar muitas pessoas a abrirem ministério também. E pasmem vocês ou não pasmem vocês, mas o Manual Igreja Legal ele tem me ajudado muito ministerialmente, porque até eu parei de trabalhar de forma secular, e hoje eu estou na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e o Manual Igreja Legal ele tem me ajudado muito a sustentar a minha casa, sustentar a minha família, e ali sempre eu tenho com muito carinho agregado o que os irmãos têm me pedido. No caso, eu tenho colocado ali modelos de batismo, né, de certificado de batismo, de apresentação de crianças, tenho colocado ali também alguns modelos de consagração de membros. As pessoas têm me perguntado assim, pastor, me ajuda, eu estou começando do zero e eu tenho o chamado, mas ainda não tenho a unção, ainda não fui ungido. Pastor, o que eu devo fazer? Simples, faça como eu fiz. Foi simples. Depois que eu montei a igreja e a gente conseguiu vir para um salão, a gente fez um culto de inauguração, a gente fez um culto de inauguração. Nesse culto de inauguração eu convidei alguns pastores amigos meus, que também reconheciam o chamado de Deus pastoral na minha vida, porque se a gente for esperar as pessoas reconhecerem, outros ministérios, outros pastores, reconhecerem o chamado pastoral de Deus na nossa vida, esse reconhecimento não vai vir. Esse reconhecimento só vai vir de uma forma: quando você começa a exercer, ganhar as almas, estender as mãos para essas almas, ajudar. Talvez para o fulano, para o Beltrano, você não vai ser pastor, mas para aquela alma que estava caída e você ajudou a levantar, e você cuidou, e você está colocando ela no caminho do Senhor, quando você passar pela rua, ela olhar, ela vai saudar você: a paz do Senhor, pastor. Porque nós somos pastores das almas e das ovelhas que Deus ele nos dá para cuidar, não das ovelhas dos outros. Talvez para os outros, as ovelhas dos outros não, mas para aquelas que nós estendemos as mãos, nós sempre seremos os pastores, ou sempre seremos o pastor dessas almas que nós ajudamos. Esses pastores amigos vieram no culto de inauguração, e ali eles me ungiram e me consagraram ali como pastor, né? Então, na frente do meu povo ali, eu recebi a unção
pastoral, e a partir daquele momento eu fui consagrado a pastor, e hoje eu sou pastor Fabiano Carvalho, né? Autor do Manual Igreja Legal, fundador da Assembleia de Deus, o Ministério Vem Adorar, e também presidente desse ministério. E já estamos abrindo outras congregações em outros lugares, e eu tenho aprendido como fazer a forma certa para a gente ganhar as almas, porque nós não devemos esperar que as almas venham até a igreja, né? A igreja precisa ir até as almas. Então, cada pessoa que está na nossa congregação, ela é uma porta pela qual nós podemos acessar a casa dela, a família dela, e ali dentro fazer cultos, como Jesus disse, vai de cidade em cidade, vai de em casa, e ministre. E aí nós entramos na casa, ungimos, oramos, fazemos cultos, campanhas de 3 voltas, campanhas de 7 voltas, e assim, apenas com essa estratégia assim, que Deus, eu não vou dizer que Deus me deu, mas que Deus me deu, mas que está na palavra do Senhor, porque Ele disse isso aos discípulos, né? Você precisa ter o poder primeiro para libertar as pessoas, você precisa ter o poder para orar pelas pessoas, para expulsar os demônios. Então, quando nós já fomos batizados com o Espírito Santo, selados, ungidos por Deus para fazer essa importante obra, quando a gente entra dentro das casas das pessoas, o mal ele tem que cair por terra. E quando o mal ele cai por terra, as pessoas se abrem para o Evangelho. Então o segredo é nós entrarmos dentro das casas, fazermos culto, 1, 2, 3 cultos. No último culto a gente faz lá um culto de ação de graça, né? E convida aquela pessoa durante as voltas para estar vindo à igreja. E isso tem funcionado bastante, porque a maioria das congregações a gente tem agregado almas dessa forma. Claro que tem outras formas de evangelismo, mas a que eu mais gosto é o tete a tete, é entrar na casa das pessoas, é trabalhar realmente, é fazer uma oração, ainda que a pessoa não venha para a minha congregação. Se ela for para outra congregação, para outro ministério, irmão, eu dou glórias a Deus, porque o importante é estar no caminho do Senhor. Então, dessa forma, a gente precisa trabalhar e jogar os empecilhos de lado. E eu já ajudei mais de 327 pessoas, é o número exato, 327 pessoas a abrirem congregações legalmente, de uma forma legal, de uma forma jurídica, né? E além disso também, muitas pessoas entram, aí acaba que se estendendo, muitas pessoas entram em contato perguntando, olha, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, e a gente começa também a falar, olha, faz isso, cuidado com o som, cuidado com a cor da cortina, cuidado com a cor da parede, cuidado com o que fala, olha, dirige o culto desse jeito, coloca consagração, faz um círculo de oração, e aí a gente começa a falar e começa a trocar uma ideia daquilo que funcionou pra gente, daquilo que está mantendo a igreja saudável, porque hoje eu acho que o que mais falta na igreja é culto de oração. Hoje eu estou gravando essa conversa com você através depois de um culto de oração. É um culto de oração que eu tenho aqui, e que é um culto de oração que é todos os dias pela parte da manhã, nós estamos orando 1 hora na casa do Senhor. E culto de oração não é aquilo de cantar 3 louvores, de levantar, não, culto de oração é oração. Se você quiser, nem precisa trazer Bíblia, porque é joelho no chão, 1 hora de oração, 1 hora de clamor, 1 hora de busca, né? Buscar ao Senhor enquanto você pode achar. Então isso é uma das coisas que mantém um ministro de pé, é ele ter uma vida de oração. Claro que a gente tem um monte de problema, um monte de situação, mas se nós deixarmos a nossa vida de oração de lado, nós só vamos declinar e não vamos conseguir resolver nada. Então nós temos que priorizar a vida de oração, nós temos que priorizar a gente estudar a palavra do Senhor, temos que priorizar os dias de jejum, temos que priorizar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições. São os nossos pilares. Nós devemos ser o exemplo do nosso povo. Então não adianta nós falarmos sobre oração, mas não orarmos. Não adianta nós falarmos sobre jejum, mas não jejuarmos. Não adianta nós falarmos sobre dízimos, sobre oferta, sobre voto, e a gente não ser o exemplo. Então nós temos que ser o exemplo. Não adianta a gente falar sobre a palavra e nós mesmos não nos alimentarmos da palavra diariamente. Então a gente precisa ser o exemplo, a gente precisa fechar as brechas, a gente precisa ter fundamentos, porque a nossa vida, ela reflete na vida da igreja. Então, se você de fato deseja abrir uma igreja legalmente, se você de fato quer assumir esse compromisso de ganhar as almas e ter um lugar para colocá-las, porque
O templo é isso, a gente ganha as almas, a gente dá para outras pessoas cuidarem. Mas quando nós temos um chamado pastoral, nós ganhamos as almas, nós preparamos o templo para inserir essas almas, ensinar essas almas vão se tornar obreiros na casa do Senhor e vão fazer o serviço de multiplicação, que na verdade vão ser essas pessoas que nós vamos confiar nas nossas subcongregações, nos nossos pontos de pregação. Não adianta você querer doutrinar pessoas que foram ensinadas por os outros, eles não vão ouvir você. Mas quando você ganha uma alma para Cristo e você começa a ensiná-la, você começa a doutriná-la, ela aprende com você. Então a forma que você faz é a forma que ela vai fazer. Então a responsabilidade está muito sobre o líder. Então seja um líder que tenha uma visão de Deus e que faça as coisas para o bem do reino e o bem das pessoas. Não é? Eu também quero ensinar um pouco sobre nós pregarmos o Evangelho com as duas mãos. Em uma mão levar a palavra, em outra mão levar o pão, que é a parte social do Evangelho. Muitas pessoas deixam de lado a parte social. E a parte social ela é muito importante, porque Jesus disse: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fosse ver-me, estava doente e você foi me visitar. Então essa parte é a parte social do Evangelho, que nós, como ministros, nós devemos exercer também essa parte. Então nós vamos, espero que você não julgue a minha aparência, que você não julgue a minha maneira de falar, que você não julgue o meu pouco estudo, ou o meu pouco estudo, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido passar com clareza que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a abrir uma igreja legalmente, posso te ajudar com conversas. Assim que você adquirir o manual Igreja Legal, você vai receber todos os bônus disponíveis aí, todos os bônus que eu te mandei, todos os bônus que eu setei, que eu falei. Então você vai receber tudo isso em um pacote, né? Vai ter um acesso